Amigos, então eu vou iniciar hoje, tá? O nosso evento de hoje, o nosso terceiro encontro. Nosso terceiro encontro. Como passa rápido, não é? Já é o nosso terceiro encontro hoje. Tivemos o primeiro encontro com o professor Arthur César Isaia e com o Rodrigo. O nosso segundo encontro com o professor doutor Marcelo Gulão Pimentel e o professor Eduardo Lima. Hoje nós teremos aí no encontro duas professoras, doutoras também, a Larissa e a Raíssa, enfim. Então, hoje a gente vai iniciar agora o evento e, lógico, antes de mais nada, antes de qualquer situação, eu gostaria, além, logicamente, de desejar uma boa tarde a todas e todos que estão aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez, além da presença de vocês, agradecer ao apoio, à parceria das duas instituições que estão conosco nesse evento, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, com seu programa de pós-graduação, por intermédio do André Sil, e assim como também da Unilassalle, por intermédio do professor Arthur César Isaia, e da Larissa também, que é pós-doc do professor Arthur César, dessa instituição. Agradecer, obviamente, né, a Universo, que é a instituição a qual eu trabalho, a qual eu sou docente, por ter nos aberto essa oportunidade de estarmos aqui realizando esse curso de extensão, diálogos sobre o espiritismo, e também, né, esse curso, além de ter o apoio da universidade, também tem o apoio do laboratório, ao qual eu faço parte, que eu coordeno, que é o Laboratório de Políticas, de Estudos de Política e Ideologia, o LEPID. E, antes de mais nada, eu, além de agradecer, né, as instituições as quais estão nos apoiando, eu também tenho que agradecer muito a todos os pesquisadores do grupo do CNPq, Políticas, Ideologias e Religiões, que sem esse grupo que está aí apostando nessa ideia de expandir a história do espiritismo de forma científica, de forma acadêmica, quase todos eles estão participando. Nós temos alguns aí integrantes que não estão inseridos nesse curso que nós estamos apresentando agora, mas grande parte deles estão. Então, agradecer a todos eles, que sem eles, sem essa parceria, esse curso, ele não conseguiria ser uma realidade. Eu também queria aproveitar essa oportunidade de iniciozinho do evento e agradecer aos meus parceiros diretos, aí a comissão organizadora do evento, que são os meus orientandos, que é o Ivaldo, o Francisco, a Lília, a Valdenora, o Diego, por todo o trabalho que eles estão tendo na organização desse evento, que não é fácil a gente organizar um evento, e eles estão com todo empenho, com toda boa vontade, com todo carinho, para que todo o curso saia de uma forma satisfatória, tanto para vocês quanto para a gente também. Então, agora, né, a partir desse momento introdutório, em que eu gosto sempre de agradecer por estarmos aqui, agradecer pelas oportunidades que estão sendo dadas para a gente estar aqui juntos, falando sobre o espiritismo, sobre o viés acadêmico, com pesquisas acadêmicas, com pesquisadores sérios, pesquisadores que têm esse objeto de estudo como um grande objeto de pesquisa de suas vidas, que é o da minha vida e de todos que estão aqui debruçados. Eu agora passo a palavra para o Ivaldo, que vai falar das palestrantes de hoje. E, enfim, Ivaldo, agora é com você, meu querido. Obrigado, Obrigada. Adriana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para iniciar os trabalhos da tarde, iremos apresentar as professoras pesquisadoras convidadas, que terão 40 minutos para suas exposições. A professora doutora Larissa Camacho, da Unilassalle, vai trabalhar para a gente hoje o ofício do historiador e a construção dos arquivos espíritas. A professora Larissa possui graduação em História, bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande, licenciatura em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul, Federal, com pesquisa na área de História e Educação, História Cultural, História das Práticas de Leitura e Escrita, práticas de leituras e escritas de jovens juventudes. Foi bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Unilassalle. É pesquisadora participante do CEPEA, Preservação, Memórias, Acervo. Tem experiência na área de educação e história, com ênfase em história da cultura escrita, práticas da leitura escrita, história da educação, métodos e técnicas de ensino, ensino de história, acervos
acervos e história do Espiritismo. A professora doutora Raíssa Almeida Wolff vai apresentar o trabalho O Espiritismo e a Imprensa Espírita. A professora Raíssa é graduada em História, licenciatura e bacharelado na Universidade Federal de Santa Maria, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História, com a área de concentração História, Poder e Cultura, e a linha de pesquisa Culturas, Migrações e Trabalho, doutora em História pela Universidade Federal de Santa Maria e, atualmente, professora de História dos anos finais do Ensino Fundamental 2 da Escola Internacional de Florianópolis, vinculada ao projeto Espiritismo, Religião e Assistência, segunda metade do século XX. Membro do grupo Pesquisas Primas, História, Ciência e Religião, grupo do CNPq Corpo, Saúde e Doença, e do grupo de Pesquisas Políticas, Ideologias e Religiões da Universidade Salgado de Oliveira, com trabalhos na área de História, Religião, Religiosidade, Patrimônio Cultural, História e Museu. Temos duas convidadas maravilhosas e temos certeza que teremos uma tarde e noite de muito aprendizado. Professora Larissa, a palavra é sua. Caso a professora Raíssa, atrase um pouquinho, a gente adianta suas perguntas. Tudo bem? Okay. 40 minutos do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Evaldo. Obrigada a todos. Então, faltou também a participação, então, há algum tempo, do grupo de Políticas, Ideologias e Religiões da Universidade Salgado Filho, que a professora Adriana coordena. E é com muita honra, com um grande prazer, que eu estou aqui. Agradeço ao convite, agradeço ao grupo, essa interação que para mim tem sido muito rica, por conta, então, do meu pós-doutoramento atual e em realizar essa pesquisa e ter essas trocas que eu tenho tido, que estão sendo muito ricas mesmo. Então, agora, eu vou apresentar, eu posso compartilhar, então, a minha apresentação com vocês. Então, está aí a nossa apresentação de hoje. Eu falo um pouquinho rapidamente da construção desse tema. Eu venho, então, da área da História da Educação, trabalhando com História das Práticas de Leitura e Escrita. Lá pelo ano de 2009, eu começo a adentrar as pesquisas sobre a história das práticas de leitura, das comunidades de leitores, do livro espírita de Kardec, com apresentação de trabalho referente a comunidades de leitores da revista Espírita, a partir dos vestígios de alguns indícios que aparecem em alguns exemplares da revista, apresentando o trabalho em evento da Associação de Pesquisadores de História da Educação aqui do Rio Grande do Sul, depois sobre o catálogo racional que Kardec publicou, uma das últimas publicações de Kardec, em evento também de História da Educação de Ibero-Americano, e também no evento Luso-Brasileiro de História da Educação, juntamente com o pesquisador Vinícius Lousada, apresentando o trabalho sobre Kardec, o educador, discípulo de Pestalozzi. Essas 3 incursões foram realizadas, então, entre 2009 e 2016, mais ou menos, mas eu tinha como objeto de mestrado e doutorado a questão das práticas de leitura de jovens, fazendo um recorrido na história dessas práticas com suas rupturas e continuidades, e me interessava muito, enquanto espírita, participante do movimento jovem. Alguém não está ouvindo? Bom, enfim, qualquer coisa me avisem. Participante do movimento jovem, com as questões das leituras e da escrita dessa religião espírita, que já me parecia, antes das leituras acadêmicas, Laplantine, Obré, uma religião do livro. E a partir do estudioso Roger Chartier, que é um estudioso da história do livro, vi a potencialidade dessas histórias nesse campo, porque são comunidades formadas a partir de livros, a partir de alguns livros específicos, com leituras intensivas
e extensivas desses livros, então uma grande potencialidade. No entanto, eu começo esse projeto agora, então, quando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul começa a falar sobre o seu centenário, que ocorreu em fevereiro agora desse ano. Então, essa então é a sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde eu adentro e realizo a pesquisa que eu apresento, que é sobre o acervo histórico dessa federativa. Ela se encontra então em Porto Alegre, é uma sede, a nova sede da federação, e ela começa a fazer alguns eventos falando sobre o Pacto Áureo, sobre unificação, também tem um evento de comemorações de aniversário do Pacto Áureo, começa falando dos 100 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que foi fundada em 1921, e eu, ouvindo as histórias, eu percebo que mesmo andando por essa federativa e frequentando, eu não conhecia o seu arquivo histórico, e me interessando pelas leituras escritas, pelos livros, pelas práticas, eu não tinha adentrado isso. Então eu vou lá e começo a colaborar com a área de gestão e preservação da memória da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então é uma área que foi criada não faz muitos anos, uns 3 anos mais ou menos, mas que contava, desde 2013, com um professor de arquivologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do campus Porto Alegre, professor William Gontijo. Contava com projetos que ele trazia do Instituto Federal, com estudantes, com alunos bolsistas, organizando os arquivos da instituição. Quando eu chego, então, na federação, no acervo, na área de gestão e preservação da memória, que a gente chama de AGPM, eu me deparo, então, já com algumas salas, 3 salas, certo? Nessa nova instituição. Eu não me encontro com aquele arquivo perto do banheiro, nas caixas, os arquivos, documentos todos dentro de caixinhas, perto dos banheiros, e já tenho essa visão do arquivo nas prateleiras. Aqui eu tenho algumas fotos que eu trago para a gente ter, ou para mostrar um pouco desse lugar de trabalho, desse lugar onde que é o objeto, que é a construção também, onde se dá a construção desse projeto. E boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. E é a partir, então, desse projeto de gestão e preservação documental da FERGS, aqui eu trago mais as fotos de uma das salas, que é a biblioteca. À esquerda tem uma das prateleiras. Então, alguns livros que voltariam para a FEB, mas por conta da pandemia ainda estão lá, a gente depois vai avaliar essas trocas. Aqui mais os livros da biblioteca e algumas fitas VHS, fitas cassetes que estão lá, que a gente ainda não tem como utilizar. E aqui, à direita, na imagem da direita, no cantinho da esquerda, a gente vê a outra sala que é do arquivo, e há algumas caixas ali atrás, numa prateleira, que é como está hoje o acervo que a gente tem da GPM. Essas caixas foram organizadas enquanto arquivo por esse professor, por esse projeto que já existia, então, na federação, que era de gestão e preservação documental da FERGS. E quando eu chego na GPM, tinham 3 colaboradores, esse professor, a nossa diretora atual e mais um colaborador voluntário, trabalhando, então, com algumas fotos que estavam fora do contexto, em cima da mesa, porque eu não sei como utilizadas, e o resto do material nas caixas de papelão, e a gente preocupado inicialmente com a questão do centenário da federação. E aí eu percebo, então, que a gente precisa, ou melhor, né, ofereço auxílio nessa área do projeto, constituir e organizar um centro de memória da FERGS. O objetivo inicial ofertado foi por conta de uma exposição para os 100 anos da federação, mas ele virou, então, um projeto de constituir e organizar um centro de memória da FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Para passar para frente, então. Esse projeto, então, inicialmente, ele
pensava em inventariar e catalogar os documentos históricos acondicionados nas dependências da Ferges, higienizar, acondicionar adequadamente, já diz ali em cima, mas enfim, armazenar e, por fim, comunicar e disponibilizar para pesquisa pela digitalização dos mesmos documentos. Nesse período, se agrega a nós uma outra colaboradora. Hoje nós somos 7 colaboradores, né? Uma delas está aqui, essa que eu vou citar agora, Sabrina Caime, uma bibliotecária, agrega ao nosso trabalho para realizar essa inventariação, catalogação, enfim, todo o processo. Mas, para fazer isso, a gente precisa de uma assistência técnica. Eu sou historiadora, né? E, enquanto formação na área, nós tínhamos, então, eu historiadora e depois a Sabrina, bibliotecária, e o professor William Gontijo, de arquivologista, que estava realizando já o trabalho com a questão dos arquivos. Mas a questão de constituir um acervo espírita a partir de todas essas fontes, ou melhor, né, de todos esses documentos que aí estavam, e que a gente sabia, então a gente foi utilizando como, como aquele pesquisador, como vai dizer o Ginsburg, certo? Esse investigador que vai fazendo como Sherlock Holmes, esse trabalho de procurar nos documentos, procurar os vestígios e os rastros, para contar uma história, que é uma história institucional, mas que é uma história que traz uma identidade, que constrói uma identidade desse movimento espírita organizado por uma federação. E essa história ainda está por ser contada, mas havia, então a gente tem passos, e não se começa sozinho, a gente tem passos anteriores. Lá, há 15 anos atrás, a gente já tem o começo de um processo de memorialístico com relação a essa história, e a constituir, organizar um pouco desses materiais, uma preocupação com esse acervo, para que se possa construir essa identidade e se possa construir essa história posteriormente. Então tem um juiz, o João Alessandro Miller, que agora está em Passo Fundo, que começou um processo, juntou um grupo de pesquisadores espíritas, historiadores espíritas no estado, e também começou a estudar um pouco essa história. Então, estes primeiros passos que vão desencadear nesse processo, então, que a gente está vendo agora e que ainda tem mais um pouquinho para apresentar. Também, uma das pessoas que até hoje está conosco, e eu digo que ela é a nossa grande memorialista, na atualidade, é a Elizabeth Barbieri, que é da gestão da Federação Espírita e tem uma grande preocupação com essa questão da continuidade histórica, da formação do acervo, do memorial, e é a que vem nos ajudando, não só apoiando, mas trabalhando junto com a gente. Então, são historiadores não de profissão, que se preocupam com a guarda da memória e que deixam, né, e que fazem com que esses materiais ainda estejam hoje aqui. E isso é uma questão interessante. Quando eu olhei alguns livros que iam ser descartados, e aí eu olhei algumas dedicatórias muito importantes. Não, gente, isso aqui não, pelo amor de Deus, deixa aqui, vamos deixar assim. E aí a gente vê assim, eles estão ali porque alguém conservou, alguém guardou, alguém teve a ideia de, não, isso aqui é importante, agora eu não descarto, isso não é descarte. O acervo, né, a constituição desse arquivo que vai sendo aos poucos constituído, às vezes por profissionais e às vezes não, mas por alguns motivos eles se encontram lá. Então, claro que como historiadora, para mim, quase nada é descarte, né? Então, com o arquivologista, às vezes, a gente tinha alguns debates muito bons, mas bem tranquilo, para ver o né, não, isso aqui é histórico, isso aqui não, isso aqui faz parte do arquivo, isso aqui daqui a pouco tem um tempo de uso. Então, a partir desse início do projeto, a gente eu fui me enfroiando também nessas outras áreas para poder constituir, pensar esse acervo, que, ao mesmo tempo que, enquanto historiadora, eu percebia a importância de trazer um pouco dessa história que está a ser construída nesses documentos, que a gente precisa transformar desses documentos em um objeto de análise e construir essa história a partir desses documentos, também
muito preocupada nesse momento em deixar este acervo acessível aos pesquisadores que quiserem, com todo o material que tem. Então, tem uma pesquisa, por exemplo, que foi realizada por de mestrado lá da Universidade de Santa Maria, colega do pessoal do grupo, que é o Bruno Scherer, e ele fez sobre a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, foi até a federação, conseguiu os arquivos da revista que eu vou trabalhar, vou falar um pouquinho agora, que é a Reencarnação, e a partir disso construiu um histórico do movimento a partir dessa instituição, e ele conseguiu, a Ângela me dizia assim, bom, não, ele vinha aqui pedir a revista, a gente entregava, mas não tinha acesso às caixas que ainda estão fechadas, não tinha acesso a um catálogo, porque ele não existe ainda, esse inventário dos documentos que ele ainda não existe. Então, era essa a grande preocupação, esse foi o início do projeto. Foi também que eu entrei no pós-doutorado para pensar essa parte teórico-metodológica dessa constituição, dessa memória coletiva e dessa formação ou a guarda desses bens culturais que servem para formar e criar e construir essa identidade. Então, assim, a gente constrói esse projeto e, por fim, então, a última meta era construir e constituir um acervo de narrativas de memórias a partir do evento do centenário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esse depois eu vou falar um pouquinho que a gente concluiu, que a Elizabeth, no fim, concluiu uma parte desse projeto. Mas para isso, então, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no grupo de pesquisa CEP, que foi citado ali, no qual também faço parte, porque ali a gente tem uma museóloga que está nos auxiliando, desde o início lá, a como fazer esse processo de higienização, de acondicionamento adequado, e também uma historiadora da educação, que a partir de um acervo que estava do lado, no canto, ainda com materiais dentro das caixas, constituiu também um centro de memória, um acervo de uma outra instituição, para contar a história da educação daquela nacionalidade que aquele clube contava. Então, esse grupo também vem ajudando, nos auxiliando a pensar na construção desse acervo. Mas aí, isso é o início, né? A gente fez isso em 2019, dezembro de 2019. E aí a gente sabe, vocês sabem que em março de 2020 veio a pandemia, as instituições espíritas fecharam as portas, não tivemos mais acesso à sede da federação, e nós ainda tínhamos os 100 anos para organizar uma exposição, não sabíamos quando isso ia ser possível, retornar à instituição. O projeto era físico, era constituir esse acervo ou essa exposição primeiramente física, e continuar organizando o centro de memória. Mas então nós ficamos algum tempo sem saber muito bem como iríamos fazer, aguardando, até que teve um momento que não deu mais para aguardar, nos reunimos o grupo, já éramos os 6 que estamos hoje, somos 7, éramos 6, e nós pensamos o seguinte, bom, junto com o projeto que o professor William Gontijo trouxe, realizou e levou a cabo na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nesse acervo com a questão do arquivo, a gestão dos arquivos, ele também digitalizou com seus bolsistas toda a revista A Reencarnação, uma revista fundada em 1934, que é o órgão mensal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que até hoje ela é editada. Aliás, sairá nova edição, agora ela é semestral. Quando ela é fundada, então, ela é mensal, e passa várias décadas sendo mensal, e depois ela tem alguns interstícios de produção, de edição. Aliás, essa questão é bem chartiana, assim, mas isso é outro projeto, de como a gente vê as edições, as capas, alguma coisa a gente já tem. Ele então, junto com seus bolsistas, escaneou toda a revista Reencarnação. Nós tínhamos ela toda em PDF. Era a única coisa que a gente tinha do acervo que a gente podia utilizar em casa, no home office, desse trabalho como colaboradores. E foi, então, a partir daí que a gente começou a pensar sobre um processo de constituição de um memorial virtual para comemorar os 100 anos
utilizando essa revista Reencarnação. E mais alguns documentos que a gente tinha que já estavam escaneados, como a ata de fundação, da Federação Espírita, relatório, primeiro relatório, também construído a partir depois dos 6 meses, quando ela é fundada, alguns documentos históricos que a gente tinha escaneados. E então a gente, com isso em mãos, construímos um outro projeto, 100 anos Fergues, utilizando a revista Reencarnação. O objetivo era classificar os artigos e as notícias dessa revista, todos, para compor uma linha do tempo. Então, a partir do olhar desse periódico, A Reencarnação, a nossa ideia era ver quais os assuntos, então classificando os artigos em quais os assuntos tratados, aquilo que considerávamos o mais importante. Isso passaria depois e passou por uma análise do grupo inteiro, e dali nós tiramos algumas revistas, algumas notícias mais importantes, como recortes, para compor uma exposição virtual. Também a gente pensou nesses documentos que eu disse, que é a ata de fundação, algumas fotos que também a gente tinha, porque em alguns momentos, alguns eventos eram, o pessoal em outras áreas da Fergues vai até o acervo, eu quero uma foto de um congresso espírita do Rio Grande do Sul que teve em 1950 e poucos. E o pessoal procurava aquela foto, se perdia ali no meio, e aí estava escaneado. Então, esse material também estava à disposição para a nossa pesquisa. E pesquisar e compreender uma plataforma de construção de linha do tempo. O objetivo é, ok, então a gente sabe mais ou menos como é que a gente faz uma exposição ao vivo, uma exposição presencial. Como é que a gente vai fazer uma exposição online? Ninguém aqui é da TI, mas a gente precisa lidar com isso nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e que a gente não pode sair de casa, mas a gente quer continuar com esse projeto, então também tínhamos que pesquisar. E depois, ao fim, escrever uma obra coletiva com autores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com o tema do centenário. Então, tendo uma pesquisa com a revista, a gente teria um material, um olhar pelo viés da reencarnação dessa revista, esse periódico, enfim, sobre essa história. Então, a gente pode contar alguma coisa dentro das limitações que a gente tem. Esse projeto, então, aprovado, né, internamente, surge dele, então, o Memorial Francisco Spinelli, e conseguimos fazê-lo com um trabalho bastante intenso, em 20 ou 21 de fevereiro desse ano. Então, inauguramos esse memorial. Para fazer esse trabalho, então, e aí a Sabrina que está aqui não me deixa mentir, nós nos dividimos em décadas e cada um de nós fez uma pesquisa intensiva em cada década, todos os exemplares de cada década da revista Reencarnação. Alguns, então, assim, saiu um artigo, uns 2 artigos, um meu e um da Cássia, que é uma outra colaboradora da área, uma professora de história, sobre as nossas décadas, e conseguimos compor o livro ao final, mas depois eu falo um pouquinho dele. E as outras de nós, que também pesquisamos, cada uma década, conseguimos, então, ter um retrato dessa história a partir do olhar da reencarnação, que é esse órgão oficial da Fergues. Memorial Francisco Spinelli, exposição virtual, 100 anos, mensagens, memórias, desafios e histórias. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, rapidamente, o memorial. A gente, então, pesquisou a plataforma ArtSteps. Acho que não entrou. Ele ficou bem pesado. É uma plataforma gratuita, essa ArtSteps, para exposições de arte em geral, e que tu pode livremente fazer quantas galerias quiser, colocar fotos, imagens, sons. E como nós tínhamos o material digital e mais um material que nós, então, quando deu uma abertura por conta
da pandemia, lá por janeiro, cada uma de nós de vez em quando ia, e ainda escaneávamos outras imagens para o acervo. E esse é o produto desse projeto, então, dos 100 anos. Eu tentei abrir antes para não perder tempo aqui, mas não deu, ele é bem pesadinho. Deixa eu voltar aqui, depois eu tento ir lá. Então, esse memorial, um dos resultados do memorial, em termos de construção de identidade para o movimento espírita, por exemplo, teve um impacto muito interessante, que às vezes a gente não tem muito a noção do que isso representou. Dar a ver essa história a partir de uma exposição que a gente, enquanto historiadores ou pesquisadores, colaboradores, selecionamos e também colocamos em visibilidade aquilo que, enquanto grupo, né, que não é de pesquisa, mas também se constitui no grupo de pesquisa, quando a gente procura nos documentos, conversamos entre nós, trazemos as notícias para o grupo inteiro, embora a gente não faça uma discussão teórica nesse caso, mas a gente constitui esse grupo que constrói esse lugar, que também é um lugar de memória e identidade. Então, é um patrimônio virtual, inicialmente, que a gente pôde, então, nesse momento, entregar ao movimento, e teve muitas repercussões, assim, memórias, muitas pessoas do movimento nos trazendo outros materiais, outros periódicos, né, comentando conosco sobre como fazer, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, ou nós temos fotos que a gente poderia doar. Nós não estamos imbuídos nesse momento, obviamente, de ter ou de poder receber todos os documentos de outros lugares, mas o impacto de construção, de identificação, né, dessa identidade coletiva que a gente constrói aqui foi bastante interessante. E, por conta desse projeto de dar visibilidade num memorial de um trabalho que já vem sendo construído, né, há algum tempo, também trouxe, por exemplo, o professor Arthur, essa ideia, né, quando ele me disse, não, vamos fazer um projeto sobre isso, de que a gente, nessa construção coletiva, a partir essa construção que a gente fez coletiva, a partir da instituição, nós também nos mostramos enquanto um lugar de ação na sociedade a partir dessas nossas memórias, que é também memórias a partir dos documentos, e as nossas memórias individuais. Por quê? Está no prelo, mas a partir desse projeto, um outro se constituiu, em que foram os centros, as entidades, os órgãos de unificação, puderam coletar as memórias, se assim eu posso dizer, de espíritas antigos do movimento espírita aqui do Rio Grande do Sul, de cada região. Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Caxias do Sul, várias cidades do interior, eles trouxeram, relatando as suas memórias, e isso se construiu num livro. Então, não vai sair um livro também no prelo. Um livro que não é um livro de história, de memórias, histórias, mas é um livro apenas das memórias que estes homens e mulheres, que não são profissionais da história, puderam entrevistar outros homens e mulheres mais antigos no movimento e trazer essas histórias e memórias. Então, uma das ações do projeto dos 100 anos foi aqui, então, contemplado. Deixa eu ver se eu consigo... tá. Então, rapidinho, eu vou só tentar mostrar um pouquinho. Esse, então, é um memorial. Aqui é como eu posso andar nele. Eu tenho várias galerias, cada galeria de uma década, como eu disse. Vou parar aqui, peraí. Fez um tour automático. Então, nós conseguimos colocar vídeos, conseguimos colocar as imagens, fotos, alguns áudios antigos, poucos que a gente tinha. A gente espera ter muitos ainda naquelas fitas lá, cassete, que a gente ainda não sabe bem que tem, que o objetivo é trazer e transformar em pendrive, colocar numa nuvem, algo assim. Deixa eu ver, voltar aqui.
E então, em cada galeria, nós tínhamos... A ideia inicial era ter 10 notícias, no fim a gente conseguiu colocar 20, cortando muita coisa, 15, porque para nós a gente achava tudo muito interessante. Então, quando a gente se debruça nesses... Todos os historiadores sabem, nesses documentos antigos, de histórias que a gente ainda não contou e não leu, para nós tudo parece muito interessante, muito importante. Então, a gente teve um trabalho mesmo de selecionar, de catalogar. Ok? Na frente, então, novamente. Essa é a nossa galeria. Ah, eu nem sei mais onde eu estou aqui. Tá. Então, vou voltar para o nosso... convido a todos, então, a entrar e a poder explorar. Quem quiser... o que acontece ali também na galeria é que se a gente clica num documento, nós... a Sabrina fez muito isso, né? A gente digitou, então tu pode ter acesso ao documento, copiar e colar, o documento, não só o facsímile, mas o documento transcrito. Certo? Muitos deles, então, estão assim. E eu tinha trazido algumas fotos porque eu não sabia se ia dar certo. E, por fim, do projeto, é uma construção, então, também coletiva, desse livro, Um Século de Luz, que eu estou devendo para a Adriana Tadra. Eu vou te mandar, tá? Estou devendo a ela, eu queria dar de presente. E que é uma construção também, não de historiadores somente, nós tem alguns historiadores que escreveram, a partir da reencarnação, de algumas memórias pessoais, de arquivos pessoais, e cada capítulo fala sobre uma década. Nós, então, podemos construir esse legado dos espíritas para os pesquisadores do futuro e os espíritas também do movimento de hoje e do futuro, sobre como nós vemos a nossa própria história nesse livro, então, O Século de Luz. Então, estes projetos foram frutos desse projeto inicial, que agora a gente espera que, voltando, retomando as atividades presenciais, seguiremos com a higienização, com a constituição do memorial, que é o projeto final. Algumas rápidas reflexões, já para finalizar. Esse encantamento com o documento que nós conhecemos, né? O historiador e o documento, lá do Legoff. De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada, quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. Não é tudo que existiu, não é a história completa do movimento que a gente encontra aqui, mas é uma escolha muitas vezes afetiva desses que operaram como historiadores, e às vezes não como historiadores, como memorialistas, como guardadores de memória, dos documentos de memória, desse espaço, dessa instituição, que se constituiu já há 100 anos, que já tem uma história um pouquinho longa. E nessa construção do documento, a gente também se vê hoje assim, construindo documentos a partir de outros, que a gente, então, pelas nossas escolhas, vamos deixar aos futuros pesquisadores, futuros e os de agora, certo? Sobre essa construção que a gente faz da nossa própria história. E por fim, então, eu gosto muito de um livro que me inspirou quando eu comecei a trabalhar nesse projeto de constituir esse acervo, que é esse aqui, O Sabor do Arquivo, da Arlette Farge. A Arlette Farge é uma pesquisadora de arquivos, mas esse tem uma poética muito bonita, eu gosto bastante, e ela tem essa citação aqui que eu achei que tinha sentido para a gente. Então, como decidir entre o essencial e o inútil, o necessário e o supérfluo, o texto significativo e um outro que se julgará repetitivo. Não há bom método para dizer a verdade, nem regras estritas a seguir quando se hesita sobre a escolha de um documento. O procedimento se assemelha, na verdade, ao do andarilho, buscando no arquivo que está escondido como vestígio positivo de um ser ou de um acontecimento, estando atento simultaneamente ao que foge, ao que se subtrai e se faz, ao que se percebe como ausência. Então, enquanto historiador no arquivo, essa decisão é muito difícil, mas não só a decisão enquanto historiador, a decisão de saber o que fica, ou o que é mais importante, o que a gente seleciona, o que a gente cuida, para que outros venham também pesquisar, porque a gente não consegue fazer sozinho. Aliás, nada disso foi sozinho, uma grande equipe, né, que trabalhou e trabalha até hoje. A gente agora
está fazendo ainda, porque por conta do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que daqui a 2 semanas estará acontecendo, a gente tem várias comemorações, várias ações do centenário, né? Então, estamos ainda trabalhando, e esse sabor é um sabor que a gente sente falta lá de quando a gente vai no presencial, mas também quando a gente olha e se encanta com a reencarnação e com todo o arquivo que a gente tem. Então, para nos tirar o peso, né, de sermos neutros, que isso não existe, essa neutralidade, mas esse sabor de tudo o que tem nesses arquivos que nos encanta e que fez com que a gente, então, fizesse esse projeto do memorial que segue, ok? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, e desculpa por não ter... Quando eu começo a falar, meu Deus, é bastante coisa, não vai dar para alinhar tudo, né, direitinho assim, mas eu acho que, espero que tenha sido de proveitoso para, né, para quem está aqui. E aí a gente segue, ok? Professora Obrigada. Larissa, muito obrigado. Foi muito gostoso esse momento. Nós convidamos agora a professora Raíssa para os 40 minutos dela. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Estão vendo a capa? Sim. Estão? Perfeito, perfeito. Se Ok. você puder ampliar para a gente, Uhum. vai ser melhor ainda. Obrigada, tá, minha florzinha? Imagina, modo de leitura. Vamos ver. Ok. Deu uma melhorada? Sim, sim. Ok, isto. Beleza. Então, vou falar um pouquinho hoje, conversar com vocês, na verdade, né? Acho que o nosso público ele é bem diverso. Vou me apresentar, eu sou a professora Raíssa, venho trabalhando com imprensa e leitura e a constituição do espiritismo, né, a partir dessa imprensa espírita já desde a graduação. E antes de ir diretamente para a minha fala, eu ia comentar com a Larissa que eu, na minha monografia, estudei a reencarnação e a revista da Sociedade Espírita Cruz e... Não é Cruz e Souza? Dias da Cruz, isso. Durante 10 anos eu estudei ela. 10 anos de publicação da revista. Então, depois a gente pode trocar figurinhas quando a gente conversar com o pessoal e surgir dúvidas e tudo mais. Bem, a proposta da nossa conversa é demonstrar um pouquinho para vocês a importância que um pouco do contexto, né, de produção, de leitura, produção impressa na Europa do século XIX, e o papel que esse desenvolvimento da leitura, dessa produção impressa, teve na formação do espiritismo já nos seus primeiros passos lá na França. E depois, né, seguir o papel da revista espírita na Constituição e na expansão do espiritismo. Aqui são somente 2 imagens, infelizmente achei pouca imagem de boa qualidade da revista, da Revu, então é só para ilustrar mesmo. Aqui já é uma edição da FEB, sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bem, passando aqui. Deixa eu dar um pouquinho menos de zoom, que aí fica melhor. Antes, então, da organização da imprensa espírita. Nos anos finais do século XVIII, a gente vai ter um cenário na Europa de uma maior população, da maior parte da população analfabeta, né? Então, pode parecer, às vezes, muito estranho para quem escuta pensar sobre isso. Mas a maior parte do conhecimento que se passava era de maneira oral, né? E ficava esse conhecimento, o pouco conhecimento que se tinha, ficava restrito ao clero, né? Aos padres, aos bispos.
E a troca de conhecimentos e ideias que acabavam surgindo se dava majoritariamente de maneira oral. Nesse período, então, apenas uma parte das crianças aprendia a ler e assinar o seu nome. Importante que autores clássicos que trabalham, que teorizam sobre a história do livro, da leitura, frisam muito a diferenciação e a evolução que vai ter a diferença entre assinar o nome e saber ler. Muitos se preocupavam em desenvolver um tipo de assinatura, né, para assinar o nome, porém não sabiam ler. Era apenas uma cópia, né, de letras, para que houvesse uma maior facilidade em transmitir ou autorizar determinados documentos oficiais. Então, a maior parte não sabia ler. Alguns poderiam saber assinar o seu nome, mas isso também era uma minoria. Mas o que isso tem a ver, né, com o processo de evolução do espiritismo? Passei mais um aqui. Ele foi acompanhado com a chegada de diversas ideias e coisas novas que estavam surgindo, chegando no continente europeu, com muitas, a gente já até, outros colegas já abordaram, né, o próprio o Gulão mencionou bastante isso na sua fala anterior, no outro dia do nosso curso, que a Europa estava sendo bombardeada com invenções, né? A gente tinha o Mesmer, a gente tinha a eletricidade surgindo, os balões, então havia um cenário, né? Eu gosto de chamar de um balaio de vertentes, de filosofia, de coisas novas surgindo, de um zeitgeist, né? De um espírito de tempo, com muitas coisas novas. E ao passo disso, a gente tinha também um sentimento muito grande de possibilidades de conseguir, né, por meio da ciência. E obviamente, sem isso, sem a imprensa, todas essas ideias, elas não poderiam ter sido compartilhadas, né, e transmitidas também para outras pessoas. Os principais teóricos, assim, que a gente menciona, principais historiadores, pesquisadores, o Bernardo Lugoy já, na verdade, está mais para antropologia, mas aí temos, né, a antropologia e a história conversando sempre, junto com a sociologia também, que são o Roger Chartier e o Bernardo Lugoy. O Bernardo Lugoy trabalha atualmente na Federal do Rio Grande do Sul, e ele é um do campo historiográfico atual que iniciou com a ideia de que o espiritismo é uma religião do livro e da leitura. Então, essas reflexões que eu estou tentando trazer para a gente conversar é um pouco continuidade e um aprimoramento não, mas uma amplitude dessas conversas que ele já trouxe na sua tese. Desculpa, pessoal, minha voz está bem ruim hoje. Esse meados do século XIX, ele vai ser, então, um período de desenvolvimento de ideias sociais, permeadas pela mentalidade da razão, da cientificidade, e principalmente da esperança de novas ideias, de novos elementos para diversas expressões da vida desses indivíduos do século XIX, tanto nas ciências, na educação, na cultura, nas artes. Essas mudanças, óbvio, a gente sempre, né, gosta de frisar que elas são mudanças lentas e processuais, né, que não se dão de uma hora para outra ou simplesmente de um ano para o outro. Será que meu videozinho vai tocar? Não, meu videozinho não tocou. Aqui em cima era para ser um videozinho para elucidar um pouquinho, se tornar um pouquinho mais divertido a apresentação. Mas tudo bem. A partir, então, da segunda metade do 19, a partir de 1870, passa a haver um crescimento um pouco maior sobre essas crenças, essas práticas sobrenaturais. Introduzindo, então, uma fase de pesquisas, e aí a gente está falando de pesquisas muito mais guiadas por essas curiosidades, né, por essas, o que a mente, o que a psique está trazendo a respeito das comunicações com os mortos, que a gente já conversou, né, os outros professores já, em outros dias, já mencionaram, o caso das irmãs Fox, né, para o desenvolvimento dessas experiências, né, para sanar essas curiosidades,
diversos intelectuais vão se envolver na produção, na leitura, e principalmente nas reuniões de trocas de sociabilidades, sociabilidades de ideias, né, e principalmente para a produção impressa. Esses autores que eu acabei trazendo, o Victor Hugo, Balzac, o Dumas, todos eles, de maneira não confessional, vamos dizer assim, mas de maneira tangencial, de maneira, às vezes, tocando diretamente a temáticas da espiritualidade ou fazendo pesquisas mais empíricas, como o caso do Faraday, enfim. A gente vai ter diversos intelectuais do período se envolvendo com essas correntes espiritualistas e espíritas ao longo do século XIX. Vamos, então, aos poucos, vendo se organizar um conjunto de grupos que passam a se reunir para tentar compreender quais são o que são essas coisas que estão surgindo, essas comunicações com espíritos, o que são espíritos, né? Então, o próprio grupo do Kardec vai se reunir, ele era, como a gente já comentou também, ele era mas só para retomar um pouquinho, ele era pedagogo, né? Então, reúne em torno de si pessoas semelhantes a ele, depois da sua longa pesquisa, e o primeiro passo, né, o primeiro momento de fundação desse momento do Espiritismo vai ser, primeiro, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, claro, a publicação de um livro. O terceiro elemento que vai ser paralelo, a fundação, a criação, publicação da Revista Espírita. A Revista Espírita, ela vai ter um papel fundamental na organização do movimento na França, desse período, na organização de como as sociedades espíritas deveriam se organizar. Ela serviu também como um elemento mediador de conversa do próprio Kardec, da própria Sociedade Parisiense, com os seus leitores. E, para além disso, um outro elemento que acho que o próprio Rodrigo comentou também num outro encontro, que a revista serviu, ela tinha um canal de comunicação com os seus, não é representantes no exterior, com os seus correspondentes. Ela tinha especificamente um cargo, né, mas um ofício de assinante correspondente. Essa pessoa, ela assinava a revista e encarregava-se de trazer notícias sobre o espiritismo, sobre comunicações mediúnicas e etc., para a revista, né? Então, a revista, ela se tornou um canal de comunicação extremamente importante para a construção e o andamento do que deveria ser dado naquele momento como espírita, como espiritismo, e o que, isso não é espírita, isso a gente acha que é espiritismo, isso eu acho que não. Então, a gente vai compreender, então, esse espiritismo nesse momento como um processo sociocultural de todas essas vertentes que estavam circulando na França, na Europa desse período, como um elemento que vai, então, moldar o agir e o pensar dessa sociedade, buscando dar um sentido a esse conjunto explicativo de mundo. Ela, então, passa a ser uma intenção de busca pelo elemento que transcende a experiência do existir humano. Então, é a partir desse ponto de vista que eu estou tomando o espiritismo como religião, como esse conjunto de crenças, tá? Esse momento, esses três elementos que eu citei, de termos a publicação do Livro dos Espíritos, a fundação de uma sociedade, a publicação de uma revista, nos primeiros passos do espiritismo, vão dar o formato o formato que ele deve ter, e o que deveria ter, o que o Kardec achava que deveria ser seguido como espiritismo. Então, as sociedades espíritas que se comunicavam com Kardec por meio da revista, sempre mencionavam, né, por meio das cartas e das trocas nos artigos, o Kardec
mencionava que não ansiava desde o início que a revista ou a própria sociedade parisiense fosse um modelo, mas que se é do contentamento, se pertence aos seus leitores, esse intuito que a sociedade e a revista sirvam de modelo, ele aceita e se sentia muito feliz, de certa maneira, contente, pelo esforço que ele tinha, aquilo estar sendo, de certa maneira, reconhecido. Então, a imprensa vai se constituir essa imprensa, o que a gente vai chamar de imprensa espírita, ela vai começar a se constituir no momento em que o espiritismo, no momento em que a revista espírita passa a ser publicada, no momento em que a sociedade, a França, Paris principalmente, ela se organizava a partir de uma sociedade, de uma associação de impressores e editores da França, e as revistas espíritas desse período se encaixavam no que se chamava de setor, né, de uma imprensa sobrenatural, de uma imprensa ocultista. Em alguns periódicos a gente encontrava ocultista, outra sobrenatural. Mas muito mais, essa associação dos editores e impressores parisienses englobava as revistas espíritas nesse quesito, nessa categoria, né, que era a categoria de revistas ocultistas. E junto com essas revistas ocultistas, a gente tinha outras denominações, né, e que não se assemelhavam ao espiritismo, mas estavam dentro dessa grande categoria. Nesse momento, quando a gente enquadra dentro de uma categoria, a gente não somente abraça, né, essa identidade, mas a gente compreende que ela não é a mesma que aquelas outras da mesma categoria, né? Então, esse delimitar de fronteiras foi fundamental para a organização institucional do espiritismo, nesse sentido que eu estou falando, né, nesse desenvolvimento institucional. Porque ao mesmo tempo em que eles estão se enquadrando institucionalmente falando, eles estão construindo o que eles acham que deve ser, construindo as suas ideias, construindo a ideologia nesse mesmo tempo em que estão se enquadrando. Então, esse momento é muito dinâmico, porque eles estão buscando um lugar, eles estão buscando um espaço no mundo laico, né, na imprensa laica, mas também desenvolvendo o que eles acham que eles devem ser e quem eles acham que eles não devem ser. Vamos passar. Tal narrativa, então, constitui-se na elaboração de jornais e revistas espíritas, servindo para o período como principal instrumento de divulgação e formulação das representações de sociedade. Como eu estava falando, esses jornais, essas revistas, elas vão ser instrumento estrutural para a formulação das ideias espíritas, para a divulgação e expansão dessas ideias. Vai ser por meio dessas, eu advogo, né, desde a minha graduação, eu advogo que foi graças aos jornais espíritas, às revistas espíritas, que no século XIX e início do XX, no caso do Brasil, que a gente conseguiu ter acesso a essas ideias sobre espiritualidade, sobre o espiritismo. Vamos lá. Aqui entra um elemento. Tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Tudo bem? Até aqui? Tá tudo bem, Tudo tá bem. ótimo, professora. Tá, beleza. No Brasil, a gente vai ter um papel muito importante, que vai ser a influência da cultura francesa no Brasil. Para a chegada, até aqui a gente vem falando da Europa, né? Principalmente na segunda metade do XIX. E na Europa, nos Estados Unidos, essa circulação ela vai se dar de maneira diferente, um pouco mais fluida do que vai ser no Brasil. No Brasil, a gente vai ficar retido, não, mas de maneira mais circunscrita à influência dos franceses, sejam eles por meio dos jornalistas, dos impressores, editores, e posteriormente dos imigrantes. Então, vão ser esses três principais propagandores, os principais
publicistas do espiritismo. Por que eu digo isso? Vamos lá. Eu acho que deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Os primeiros espíritas, né, brasileiros são intelectuais ou profissionais das letras, como Teles de Menezes, que a gente já conhece, quem lê sobre o espiritismo, né, ou pesquisa, conhece esse nome, conhece o trabalho do Teles de Menezes como jornalista, e dando o primeiro pontapé inicial, né, no espiritismo no Brasil. Então, nós vamos ter dois elementos aí que vão caracterizar essa inserção, os primeiros passos do espiritismo no Brasil, que vão ser ou intelectuais que sabem traduzir, ler francês, ou franceses em terras brasileiras. Esses franceses em terras brasileiras são esses três que eu mencionei. São profissionais liberais, né, jornalistas, editores, impressores, imigrantes que vêm trabalhar e que, em sua maioria, eram trabalhadores informais. Aqui cabe mencionar o papel fundamental dos irmãos Garnier, né? Aqui eu coloquei uma fotinho de uma propaganda dos irmãos Garnier, que vão ser um dos primeiros a traduzir. Ele, na verdade, os dois, né? A Garnier, como livraria, vai ser a primeira a traduzir as obras do... Um minutinho. Vão ser os primeiros a traduzir as obras e a vender na sua livraria as obras do Kardec. Então, ela vai ter... aqui nós temos esse francês, que era editor, que era jornalista, e que vai traduzir as suas obras e vender as obras do Kardec. Então, aqui a gente tem na figura dos irmãos Garnier congregados esses três elementos. A gente vai ter esse editor, impressor, esse francês em terras brasileiras. Então, ele teve o papel de traduzir do francês para o português. Então, a presença dos Garnier foi fundamental para a divulgação do espiritismo, porque até esse momento, quem lia as obras do Kardec eram somente a elite. E por que elite? Porque eles saberiam traduzir as obras que estavam em francês, né? Que vinham somente em francês por meio dos portos, né? E dos navios. Deixa eu ver aqui, passar mais um pouquinho. Com o desenvolvimento do espiritismo, durante o período em que Kardec ficou sob a direção da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, ela então se tornou, como eu já mencionei, um modelo, uma inspiração para a criação de outras revistas e outras sociedades espíritas. Tanto no Brasil quanto na Europa, fundar uma sociedade espírita sem publicar uma revista era praticamente impossível. O fato de criar uma sociedade espírita e publicar uma revista era indissolúvel, porque era o meio no qual se comunicavam, né? Se comunicavam, se expandia, se divulgavam as ideias, principalmente durante o século XIX. Até, no Brasil, até o 20, meados do 20. Nesse sentido, é que a gente procura trazer o espiritismo, pensar, né, trazer a proposta para a gente conversar e tentar conversar sobre a ideia do espiritismo ser mesmo essa religião do livro, da leitura, da imprensa e para além disso. Para quem faz aqueles trabalhos, para os pesquisadores que acabam, porventura, se aventurando nos centros espíritas, né, nas casas, aí acaba tentando frequentar para, né, fazer um trabalho de campo, acaba percebendo o papel simbólico que o estudo tem, né? Então você vai se candidatar para entrar num grupo, você vai fazer um grupo de estudo. Você vai fazer o quê? Você vai ler, você vai estudar, ler as obras, é um grupo de debate, é quase como um clube do livro, né? Então, a prática, né, o modus operandi do espiritismo, ele é envolto no livro. Então, é impossível a gente pensar
o desenvolvimento, a expansão das ideias espíritas, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, sem a presença do livro e das revistas. Pode ser considerado como parte, né? Uma das minhas hipóteses também é essa, de que a gente poderia enquadrar, né, toda essa produção impressa dos jornalistas franceses como parte dessa herança cultural deixada pela presença francesa no Brasil desde o início do século XIX, lá, e desde 1808, né, com a chegada da família real no Brasil. Bom, essa foi somente umas ideias para a gente conversar, para a gente dialogar. Acho que a primeira parte foi somente, né, levantar essas ideias, apresentar algumas ideias, e a proposta é a gente conversar, receber as perguntas de vocês e desenvolver alguma coisa a mais que tenha ficado. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, professora Raíssa. Nós vamos agora passar para algumas rodadas das perguntas que nós já recebemos aqui, e as outras que a gente ainda está organizando, nós vamos fazer em breve. Então, nós temos a pergunta da nossa querida professora Adriana Gomes. Ela coloca para a gente o seguinte: 2 questões. Que critério vocês utilizaram para escolher o que seria importante para estar no acervo? E a outra pergunta, ainda complementando a da professora Adriana, conte um pouco para nós como foi o processo de implementação desse projeto, colaborações, dificuldades e palavras de incentivo àqueles que possam estar conosco com a proposta de iniciar algum trabalho de acessibilidade a documentos e fontes históricas para pesquisadores. Com a palavra, as professoras. Posso falar? Então, Adriana, obrigada. É importante isso. Os critérios, então, que nós utilizamos para ver o que entraria e o que não entraria. Primeiro critério de espaço, nós tínhamos aquela plataforma virtual, ela tem um limite de documentos, né, que aí entra imagens, sons, vídeos, tamanho de bytes, essas questões técnicas computacionais que a gente teve que se adaptar bastante, assim, compreender, e teve uma pessoa da equipe, assim, que se responsabilizou por isso. Então, bom, pessoal, vocês podem selecionar para cada galeria mais ou menos 10 a 15, às vezes, então, a gente foi um pouquinho mais de documentos. Como? Quais, então? Aí vem, então, os critérios, né? Lendo toda aquela década, então, que a Raíssa, eu não sabia, a Raíssa é muito legal, que tu já conhece a reencarnação, então, lendo toda aquela década, principalmente as primeiras que são mensais, mais ou menos, algumas com 10 páginas, algumas vão até 20 e poucas páginas, imergindo nessa leitura e nesse estudo, tem a ver com a federação, é algo que está falando sobre a constituição de um órgão de unificação, alguma ação que vem da federativa ação social, algo que o editor está falando que a federativa, né, nessa instituição específica, ela está apoiando ou não, e isso a gente selecionava, certo? E tem a ver com as áreas, tinha muito a ver com as áreas que hoje constituem a federação. Então, fala sobre educação, infância e juventude, vamos pegar, então selecionamos isso. Fala sobre a área de estudo sistematizado, não era essa palavra, né? Então a gente teve que adentrar no documento mesmo para ver o que estava tratando. Aparecem vários números daquela década, é recorrente esse assunto, está sendo tratado muitas vezes. Então, vários exemplares, por exemplo, eu peguei a década de 30 e um pouco da década de 90. E aí eu já respondo uma outra, não sei se você vai perguntar, mas teve lá um pouco o do João Damásio. Então, eu peguei a década de 30 e o que mais chama atenção nessa década, né, pela minha leitura? A imprensa, a questão da constituição da Revista Espírita, ela tem um peso nesse momento, da reencarnação, desculpa, né, tem um peso. Então, a questão da imprensa, dessa importância da imprensa ter a função de unificar na federativa as casas que estão começando a se federar.
Então, essa importância da imprensa. A tribuna, há uma passagem, há muitos exemplares falando, por conta, e aí, Adriana, acho que tu também pode esclarecer, por conta das questões legais, de impedimento de se ter reuniões mediúnicas, de ter manifestações mediúnicas. Então, esse impedimento fez com que a reencarnação trouxesse muito uma propaganda de substituição das reuniões que, pelo que a gente vê, tinham mediunismo, para reuniões ou reuniões de palestras e estudos. Uma propaganda muito grande, vários números, essa temática aparece. Então, essa incentivo à tribuna como lugar não de práticas mediúnicas, mas de estudo, parece muito. E o ensino laico, por conta das questões de ensino da década de 30, da Era Vargas. Isso aparece muito nesse período, e a Federação Espírita, junto com a FEB, ela vai endossar o ensino laico muito veementemente. Aparecem vários números na abertura assim, da revista. Então, aparece muito, tem muito essa temática, então a gente também seleciona para trazer como representativo e tem a ver com a postura da federação naquele momento. E a partir dessa ação, então, a notícia que está trazendo, nós temos um embrião de algum órgão, de alguma ação que tem hoje? Sim, isso aqui atesta o início da evangelização espírita infanto-juvenil que se tem, porque fala de abrir escola, bom, nesse período ainda é algo ainda a ser estudado, escola laica criada por espíritas em centros espíritas, tem muito, e escolas de evangelização espírita nos centros dominicais. Então, isso como embrião da escola, então a gente selecionou. Em geral, dava mais de 10 notícias, né? Muita notícia, era muito número para tanto, então, disso aí a gente fez uma seleção da notícia que a gente achava que poderia ser mais impactante. Bom, uma de cada um desses tópicos, e aí a gente fechou mais ou menos em 10 ou 15 notícias de cada década. Esse foi o critério básico. Depois, a outra pergunta, Adriana. Ela pontuou o seguinte: conte um pouco para nós como foi o processo de implementação desse projeto, colaborações, dificuldades e palavras de incentivo, aqueles que possam estar conosco com a proposta de iniciar algum trabalho de acessibilidade a documentos e fontes históricas para pesquisadores. Perfeito. Teve, né, tanto dificuldade quanto incentivo. Um grande incentivo foi o próprio centenário, a emergência do centenário. Então, muitas ações a gente conseguiu. Lá no início, por exemplo, quando a gente ainda ia fazer exposição presencial, a gente conseguiu uma verba para comprar pastas de polionda, que são as ideais para os documentos históricos, os documentos mais antigos, TNT, e isso está lá na federação, a gente, né, não conseguiu tacar, mas a gente conseguiu esse incentivo, porque a gente tinha essa emergência de realizar essa exposição. Então, dentro da instituição, isso foi bastante estimulado, teve um incentivo bem importante, assim. Teve, então, o agregamento desses outros colaboradores a partir de algumas novidades que estávamos falando sobre esse projeto. Isso também foi muito importante, porque senão a gente não conseguiria concluir. Mas teve algumas dificuldades. A gente tinha, por exemplo, um programa que... a questão da TI, essa questão foi meio complicada. Foi um desafio, assim, para a gente ter alguém que trabalhasse nisso, que conseguisse buscar e colocar na exposição. Então, a gente percebeu, assim, a gente não tem especialista na área, ou não podemos usar, porque na instituição existe, mas estão envolvidos com outras coisas. Agora, a gente precisa entre nós. Somos historiadores, muitos, ou outros profissionais, enfim, colaboradores. Não temos experiência, mas a gente vai ter que, então, a gente estudou para isso, para poder colocar isso em movimento, saber, não, tem que ser byte, tem que escanear de novo e a gente vai ter que voltar lá para ser uma facsímile mesmo. Essas coisas foram detalhes que a gente, né, passou, mas foram desafios muito bom, importantes, porque, né, depois do resultado e juntos trabalhando a gente conseguiu um bom resultado. Uma coisa legal também, o projeto Professor William Gontijo, naquele momento que a gente estava entrando, tinha conseguido aquele scanner de mesa grande, que tu não precisa manusear muito documento, abrir. Isso foi muito legal, porque os documentos que depois a gente precisou escanear, a gente não fragmentou, a gente não estragou, né, deteriorou mais aquele documento, porque ainda está lá que a gente tem o trabalho a fazer. Então, isso foi uma coisa que nos auxiliou.
e que nos incentivou também. A gente ficava empolgado em usar o scanner, é uma coisa bem infantil do historiador. Não precisa dobrar, a gente vai poder fazer o facsímile inteiro, foi muito bom. Desafio também de trazer esse olhar metodológico e teórico alinhado, ou melhor, em conexão com aquilo que a instituição necessitava, certo? Porque tem uma necessidade da instituição, que é a guardadora desse acervo, que possui esse acervo, e tem o compromisso histórico, teórico, as questões metodológicas e teóricas, que também a gente precisa considerar. Então, essa conversa foi desafiante, mas foi muito boa também. Eu acho, assim, que os desafios, e aí uma palavra de incentivo, eles nos auxiliaram a crescer, cada um de nós, em termos de pesquisa, em termos de conhecimento da história, em termos de construção dessa identidade, e de reconhecimento desse lugar, dessa área que tem lá. Estava lá já esse lugar, mas ainda não estava construído e constituído, e agora, em geral, o pessoal já conhece assim, o que é a GPM. Então, a gente trabalha nas reuniões com a parte histórica, então, a GPM vai falar, então a gente já tem um lugar de fala da questão histórica daquela instituição, que a gente busca ser um pouco esses guardadores dessas memórias, e para que também outros venham. E isso faz, também essa palavra de incentivo, criou essa coesão a partir desse reconhecimento, e aí a gente pode também trocar experiências junto. Eu tenho aqui, que está aqui conosco, a Ângela Delu, que me apresentou um projeto que é o Pioneiros, lá do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro, Adriana, que é um projeto que eu achei que é muito interessante, que traz para o Rio de Janeiro, para as instituições também essa busca por contar a própria história. Então, tem essas outras essas outras falas, esses personagens, que no fim a gente vai formando uma rede de alguma forma, né? Acho que é isso que a gente também está fazendo aqui, e é importante que a gente tenha isso, para que a nossa história não seja contada apenas pelo olhar daquele que contra os espíritas trouxeram as suas memórias, as suas lembranças, mas que a gente também possa ter essa visão. E há muitas visões, né, espíritas também a ser contadas ainda. E a gente precisa conhecer. Então, por favor, quem tem esses projetos, quem tem esses documentos, vamos conversar para que a gente possa trazer essas outras histórias, né, esses silêncios que ainda existem, subsumidos. Obrigado. Falei demais. Imagina. Professora Raíssa, a senhora gostaria de pontuar alguma coisa nessa questão? Mutada? Não, eu estava mutada. Não, acho que não. Posso, de repente, seguir para as respostas das perguntas que estão aqui no chat? Eu vou pontuar aqui para você que é mais fácil, mas só lembrando, né, pessoal, que tem mensagens muito carinhosas no chat que vocês podem observar o quanto esse feedback está sendo importante. É muito bom esse feedback. O Vinícius Lima Lousada, ele pontuou o seguinte, aliás, Alessandra Buarque, professora Raíssa, considerar o espiritismo como uma religião do livro e da leitura no Brasil, ainda com um grau de alfabetização tão grande, e conhecendo que o perfil do espírita no Brasil é de escolaridade superior, pode criar um ambiente sectário nas casas espíritas? Os com baixa escolaridade não terão acesso à leitura, por exemplo? Então, Alessandra, ótima tua pergunta, obrigada. Mesmo sendo, é que nós vamos ter duas formas. Falar que o espiritismo é uma religião do livro e da leitura tem a ver com a sua constituição, com o seu modus, de como ele se organizou, como é que ele pensa. E a partir desse pensamento, dessas ideias organizadas, ele pensa em expandir, utilizar como propaganda. Como é que eu vou comunicar essas minhas ideias a partir da sua constituição? Nesse sentido, a forma de acesso, nós vamos ter, eu acho que eu vou até juntar com a pergunta do Bruno,
que lá está perguntando sobre o fato dele estar você identificou em pesquisas alguma tentativa significativa, robusta, de descolar a prática espírita do livro na tentativa de popularizá-lo e torná-lo ainda mais acessível? Você afirmaria, com base nas pesquisas, que o paradigma do livro é uma espécie de condição sine qua non para a prática espírita? Eu já vou juntar um pouco da pergunta do Bruno com a da Alessandra, porque envolve os mesmos elementos. Vamos separar o espaço. Nós temos na Europa uma condição diferente do que no Brasil vai se tornar. Mesmo nós tendo a maioria no Brasil, né, atualmente, espíritas com um grau alto de instrução, isso não significa que o acesso ao espiritismo pelas populações com dificuldade de escolaridade, com baixa escolaridade, exista. A prática de utilizar a imprensa como a resposta, o argumento está na prática de utilizar a imprensa como forma de comunicação, como meio de comunicação. E aí, isso no Brasil, nos seus primeiros momentos, né, primeira metade, vamos supor, de 1900 a 1930, a gente vai ter a organização de um movimento espírita no Brasil, que vai tentar acessar as classes com maiores dificuldades por dois elementos. Penso eu, obviamente, isso tudo tá para a gente discutir, para a gente conversar. Isso é um pouco das reflexões que eu elaborei ao longo da carreira, né? Por principalmente dois elementos no Brasil. A gente vai ter a vertente que vai se preocupar em acessar as classes com maiores dificuldades por meio das práticas materiais, da caridade, ou pelo acesso à saúde, né? Pelas práticas de saúde. O que vão ser essas práticas de saúde? Vão ser os receituários mediúnicos, as homeopatias, as benzeduras, as parteiras que fazem um chá, tudo isso vai estar meio misturado nesses primeiros momentos. Então, no Brasil, esse acessar essa classe que não tem muito conhecimento alfabetizado, vamos dizer, vai se dar por esses dois elementos, por esses dois caminhos. A caridade material e o acesso a uma saúde espiritualizada, vamos dizer assim, tá? Na França, esse perfil intelectualizado, ele vai se manter. Existiu, ao longo da leitura, eu analisei principalmente os anos da revista espírita sob a direção do Allan Kardec. Nós vamos ter algumas diferenças, umas ondulações ao longo do discurso do Kardec, e já no final, já a partir de 1870, se eu não me engano, a gente vai perceber a organização do movimento se preocupando em construir o que foi chamado de Caixa Geral para o Espiritismo. Essa Caixa Geral do Espiritismo vai ser um berço de um projeto que buscava fazer uma caixa para alfabetizar, o Kardec chegou a participar de uma liga para a educação. Houve um movimento na França que, na verdade, esse movimento ele não era religioso, ele não era espírita, né? Ele era laico. E como a formação do Kardec era de pedagogo, ele acaba agregando algumas pessoas que participavam da sociedade parisiense para trabalhar nessa bandeira de Liga Liga do Ensino. Tem um nome, eu não lembro exatamente o nome dessa liga. Que a ideia dessa liga era caminhar, ir pelas cidades do interior da França, auxiliar no processo de alfabetização. Um dos projetos era participar dessa liga pelo ensino. O segundo era criar um tipo de abrigo, de asilo para pessoas necessitadas, e houve um momento
em que relata-se como chama? Uma parte da revista ela era dedicada para o relato das sessões da Sociedade Espírita Parisiense, onde se relatava as atividades institucionais, quem iria palestrar, quem faltava, etc. Então, houve um momento de discussão nesse relatório com a participação, com a preocupação em buscar participantes operários. E como que nós vamos chegar a diferentes tipos de pessoas. Então, esse momento, ele mostra uma preocupação, né, em quebrar essas barreiras, mas essa barreira, ela era, na verdade, oral. E por esses relatos de gestão, né, da instituição da Sociedade Parisiense, eles demonstram com certo orgulho que a participação na Sociedade Parisiense ela era bem seletiva. A pessoa, ela perguntava, ela mandava uma carta para o conselho, pedindo a permissão de participar de uma sessão da sociedade. Ou ela tinha, vamos supor, o que hoje a gente chama de QI, né, de quem indica. Se ele tivesse, né, uma pessoa que participava e que dissesse, não, vou trazer fulano porque fulano é adequado, ele é respeitoso, tem interesse nas nossas causas, etc., ele poderia se aproximar da sociedade, assistindo uma sessão. Deixa eu ver se eu respondi o que a Alessandra mencionou. Os com baixa escolaridade não terão acesso à leitura, por exemplo. Eu acho que a dedicação do espiritismo no Brasil vai se dar para a transmissão de conhecimentos teóricos, vamos dizer assim, majoritariamente a partir das palestras espíritas, fundamentalmente. É isso. Deixa eu ver. Posso passar para a pergunta do Miguel? Miguel perguntou, além das revistas e impressos, há relatos, debates presenciais na França naquela época? Sim, Miguel, é como eu estou mencionando. A própria Sociedade Parisiense tinha essa preocupação de congregar, né, pessoas interessadas, mas como eu mencionei, esse ingresso, ele era seletivo, ele não era assim geralzão, ele era bem seletivo, passando por uma seleção feita pelo Conselho Administrativo da Sociedade Parisiense. Jader, acho que o Jader mencionou algo que não era muito específico. Bruno, eu tentei responder o que você perguntou, Bruno, junto com a pergunta da Alessandra. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Caso não tenha respondido, a gente continua conversando. Enquanto isso, professora Raíssa, eu vou colocar uma questão para a professora Larissa. Professora, aliás, para ambas, primeiro, os participantes estão pedindo se puderem compartilhar os e-mails de vocês para depois trocar alguma ideia, alguma dúvida de material, né? A gente quer agradecer ao Jader Sampaio pela participação ativa aí no nosso chat, colaborando com a fala, né? O chat está muito rico, está tendo trocas muito potentes, né, no nosso trabalho da tarde e noite de hoje. E aí, professora Larissa, a Cristina perguntou o seguinte: como está no Brasil, os vários estados, essa constituição de memória e no mundo? Tem conhecimento? Eu tinha visto e até falei do Pioneiros por conta disso, né, lembrando desses acessos anteriores. Então, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, até a Ângela colocou no chat o link para esse projeto. A Federação Espírita do Paraná tem, conhecidamente, um acervo de obras raras que está disponível também na internet. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem, agora eu não me lembro em qual o link lá que a gente acessa pelo site, mas ela tem um acervo, ela tem não chega a ser um museu, eu ainda não tive a honra de ir lá,
mas ainda chegarei lá. No Rio de Janeiro, não, São Paulo, não, no Rio de Janeiro, além da Sérgio, acho que a Ângela poderia falar melhor do que eu, mas por ser a primeira federativa brasileira estar lá. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, gente, que é interessante também. Eu gostaria muito de fazer esse estado da arte, dos projetos para acessibilidade da história, das histórias das instituições espíritas, ou das federativas, ou do movimento espírita em geral, de uma forma específica, mas ainda não fiz isso. É um projeto a ser feito. Né? No mundo, aqui no mundo, eu acho que é um estado da arte que a gente precisa fazer. Também está aqui um pesquisador aqui da Unicinos, que está fazendo doutorado, mas é na área de comunicação, mas ele está fazendo um recorrido disso, João Damasio. De repente a gente vai ter, daqui a pouco, algumas pesquisas a respeito disso, de museus virtuais ou memoriais nesse sentido. Mas, além dos virtuais, também os físicos, né, para que a gente saiba direitinho onde achar, o que tem. Eu gostaria de fazer. Então, é uma proposta também de incentivo para a gente fazer esse estado da arte. Como é que está esse processo de constituição? Eu não tenho muito... Quando a gente procura, né? Quando estou querendo saber algum dado, daí vamos atrás, mas ter esse quadro, para mim, é algo que eu gostaria de ter. Tá? Obrigado, professora. Professora Raíssa, a Sabrina questionou a seguinte questão para a gente. Você conhece o programa de rádio A Hora Espírita Radiofônica? Temos registro deste programa desde a época de 40 até 70 ou 80, mas não conseguimos recuperar nenhuma gravação. Então, Sabrina, eu já ouvi falar sim, já encontrei registro, mas não tive acesso, não consegui ler nada, não saberia dizer nada mais profundo que isso. Era um ponto que eu ia tocar, tendo em vista o tema da Larissa, que eu, ao longo da minha trajetória, trabalhei basicamente com arquivos virtuais. Acho que só tem a agregar para nós pesquisadores. Mas especificamente, os arquivos, como se tratam de arquivos privados, né, particulares, tratar de arquivos espíritas é extremamente delicado. Eu, inclusive, tentei acessar o arquivo da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Porto Alegre, e eu não tive acesso. Eles não foram com a minha cara, eu acho. Foi muito engraçada essa história, bem triste, na real. Mas é muito difícil a gente conseguir acesso, porque é muito relativo. Vamos deixar por esse ponto. É muito difícil, muito relativo esse acesso. Então, não sei dizer mais nada sobre a Hora Espírita. Fico muito curiosa, gostaria muito de saber mais. Porque acho que dá para recuperar bastante coisa desse, até porque é um longo período histórico, né? Então, ele deve ter muita reflexão por trás. Tinha um ponto, o Jader Sampaio falou da Liga do Ensino de Diamacê. Se eu não me engano, é esse mesmo. Mas antes do Diamacê tinha um outro nome também que estava junto. Mas eu não vou me recordar. Eu até cheguei a escrever um artigo, eu acho, sobre essa liga, e eu não me lembro, não vou me recordar, porque faz tempo que eu publiquei, eu não vou me recordar, Jader. Até não sei se já não saiu, mas... Sim, foi uma liga bem grande, bem mencionada nos jornais da época. O Eric falou sobre o fato dessa presença dos operários, né, na revista espírita em Bordeaux. Sim, ele menciona essa participação, mas eu, juntamente com outros pesquisadores, a gente acaba relativizando um pouco, porque a frequência com que a gente encontra nos registros a valorização do acesso, do levar esse espiritismo a camadas mais de não de elite, vamos dizer assim, ela é bem menor do que a frequência com que se valoriza diretamente o fato do espiritismo na Europa, do meados do 19, estar vinculado à elite.
Eu tenho um termo, eu cheguei a gravar um termo durante o mestrado, que era estar compondo. O espiritismo é composto pelas primeiras fileiras, pelas pessoas da primeira fileira da sociedade. Esse chega a ser o termo. Então, creio que existiu um esforço evidente de propagandear, de divulgar e expandir o espiritismo e obviamente, os operários desse momento, eles não saberiam ler, até porque não tinha como ler. Então, existe um pouco esse conflito entre a gente está dizendo que chegou aos operários de Bordeaux, que teria começado nas classes médias e passou para as classes baixas. Acho que aí acho que a gente deve aí ter um pouco de cuidado, um pouco de cuidado para pensar e relativizar um pouco a sociedade do período, assim, da onde a gente está falando, sabe? Mas, né, não sei, acho que sempre fica um pouco de pergunta. Que mais, Ivaldo? Acho que foi isso, né? Parece que sim, professora. Tem uma que sim para a professora Larissa, enquanto a gente está checando as suas, professora Raíssa, do João Damásio. Você comentou que vocês chegaram a produzir um texto de estudo acerca de alguma das décadas que dividem o memorial. Para termos algum exemplo, que tipo de informações, questões ou análises vocês puderem problematizar a parte desse acervo? Então, eu tinha respondido sobre o da década de 30 do livro, né, quando eu falei dos critérios, década de 30, a tribuna, a educação laica, acho que isso já foi respondido, e alguns outros artigos, como a década de 40 também foi feito o mesmo critério de análise, a união, a unificação, e tem mais algum elemento dentro, assim, porque é muito falado na década de 40 sobre essas questões. Depois a gente tem um outro historiador que também faz parte do livro, o professor José Arthur Maruri, a Fergs no seu cinquentenário, a década de 70 traz, o cinquentenário da Fergs, então várias ações para falar sobre o centenário. Que mais? Eu falo um pouco da década de 90 também. Quando surge a internet, aparece muito as ações de implantação das questões tecnológicas na Federação Espírita, isso é uma coisa marcante desse período, mas como tem 2 artigos sobre a década de 90, eu peguei pouca coisa. E acho que... e o início também. O primeiro artigo, que é da década de 20, da fundação da Federação, aqui é O Tempo dos Pioneiros, é feita por aquele procurador que eu falei, o João Alessandro Miller, que é um memorialista, ele tem uma coleção do Jornal Espírita, que não é só ele que tem, mas ele tem uma coleção particular, que é dele, ele é quase um bibliófilo, assim, que ele encontra de espiritismo, ele agrega, é uma pessoa que eu converso muito, assim, tu tens tal documento, né, pode conseguir para nós, dá para te escanear, ele é desses memorialistas, assim, sabe, que a gente acessa nesses momentos, e ele escreveu, então, sobre o início, porque algumas pesquisas e tal que ele fez no acervo, que ele já participava. Então, algumas informações que tem disso. E tem outros artigos, como é que esse livro foi feito, tá? Até isso vai estar no prefácio. Não é um livro de historiadores, é um livro destes espíritas desse tempo de hoje, do centenário, escrevendo ao público em geral, mas também para o movimento espírita. Então, é um livro que vai trazer as impressões daqueles que leram. A gente fez o quê? A gente dividiu também a reencarnação entre autores da federação, né? Pessoas que estão acostumadas a escrever, que já tem livros outros pela editora da Fergs, e pedimos a nós, enquanto a GPM, a gente pediu para eles, pessoal, leiam a reencarnação, escrevam algo do modo como vocês costumam escrever, mas baseados naquilo que vocês estão vendo, estão lendo, estão tendo acesso na reencarnação. E muitos nos retornaram assim, poxa, aprendi um monte, não sabia que isso aconteceu em tal período. Então,
a gente tem um discurso e é falado muito sobre a própria história, mas quando a gente acessa o documento, a gente encontra outras questões. Então, foi isso que teve no livro. Então, alguns artigos são de historiadores, e aí a gente teve um olhar mais apurado para fazer menção também a algumas leis, aos períodos históricos marcantes, né? Como eu falei, do meu texto mais específico, questão do ensino, a questão da lei, não especificamente a lei que a professora Adriana vai tratar, mas um pouquinho dessa proibição da mediunidade e tal. Então, alguns têm esse formato e outros têm um formato mais, pegando um aspecto mais que acham que viram, né, de mais importante. O importante para nós aqui é que foi utilizada a reencarnação e teve esse acesso, e teve o reflexo das impressões de um leitor sobre um período histórico a partir de um periódico espírita. Mais ou menos isso, ok? Obrigado, professora. Antes das nossas considerações finais, professora Raíssa, a última pergunta para você, né, o Vinícius, não esquecemos de você não, Vinícius. Claro, Vinícius, desculpa. Ótima a tua questão, perdão por ter passado sem querer. Deixa eu voltar, não, eu não encontrei. Essas, eu não sei exatamente, isso aí dá muita conversa, Vinícius, muita, porque assim, que tipo de revistas científicas a gente está falando nesse período? Existe, como eu mencionei, eu cheguei a trabalhar com o fundo de um periódico pertencente à Associação de Impressores, Editores, Publicistas de Paris, e lá a gente consegue mapear muito do que era produzido, do que era impresso, tá? Só que eu não consegui, daí é difícil conseguir, eu não tive tempo, né, durante o doutorado, de mapear de fazer esse estudo comparativo do que a gente poderia dizer como revistas científicas desse período. Isso é um ponto. Você menciona que o Kardec talvez estaria voltado a se comunicar, a comunicar por meio da sua revista, usar os seus achados do que ele fazer proselitismo. Então, ao longo da análise, da análise da revista, eu peguei especificamente o período em que o Kardec estava sob a direção e eu consegui mapear diferenças ao longo da escrita dele. Nos primeiros anos, vamos supor assim, vamos dizer até 1868, 69, até 70, não, até 70 não, mas até 1868, 69, a gente tinha um Kardec falando na revista. Esse, sim, estava propagandeando, estava comunicando o que ele estava fazendo, buscando explicar o que ele estava fazendo, se justificar e se comunicar, né? Responder a um pouco das demandas que ele vinha tendo. A partir desse segundo momento, a gente vai ter, a partir da leitura dessas comunicações, dessas cartas que ele acaba respondendo, um Kardec que já percebe, a partir do feedback dos seus leitores, que ele assim como ele, a sociedade e a revista, são modelos para algo que está se construindo. E aí ele chega a mencionar nas suas respostas, dizendo que ele não ambicionava isso. Até porque ao longo do movimento, ele vai receber diversas críticas, né? Não somente pelo que ele escrevia, né, pelas teorias em si, mas pela forma como ele acabava conduzindo. Obviamente, vamos citar aí, pela Caixa Geral do Espiritismo envolvendo dinheiro. Então, ele vai se justificar a partir desse momento, desse segundo momento, que ele reconhece que ele é, de certa maneira, um líder para algo que se está se construindo, que fica feliz pela Sociedade Parisiense, pela Revista Espírita servirem como modelo, que ele não ambicionava isso, mas ele já tem consciência, ele já passa a ser esse autor que está elaborando algo novo, que ele dizia que era espiritismo, né? Ele já sabia, então
ele já sabia que estava se tornando algo diferente, que estava se tornando referência. Então, a partir desse segundo momento, ele passa sim a fazer, do meu ponto de vista, um certo proselitismo. Mas não um proselitismo, e aí vamos tentar, né, cuidar com nossos, de certa maneira, anacronismos, mas ele tenta fazer um proselitismo muito mais vinculado a a expandir. Nesse segundo momento, ele busca mais assinantes correspondentes para divulgar o que ele estava fazendo. Então, acho que a ideia era tentar explicar um pouco esses dois momentos que o Kardec vai ter na Revista Espírita. Não sei se eu consegui ser clara. É que isso dá muita conversa, né? Então, tentei resumir um pouquinho. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Obrigada, gente, pelo feedback, eu adorei. Obrigada mesmo. Obrigado, professora Raíssa. Nós vamos convidar agora, professoras, a vocês fazerem as considerações finais do trabalho de vocês, de até 5 minutos cada uma. Quem se sente... A Raíssa pode começar? Já está com o microfone aberto? Pode ser sim. Agradeço a oportunidade da gente trocar ideias, conversar com vocês. Esse feedback no chat é maravilhoso. Acho que a gente, né, pode manter isso sempre. Me coloco à disposição para que todos que tenham interesse em conversar, em tirar dúvidas, tanto sobre a pesquisa, quanto sobre como foi a pesquisa, né? Alguma pessoa que esteja interessada em seguir pesquisando nessa temática, como fazer, o que fez, por onde foi, ou onde não foi, e também curiosidades. Me coloco sempre à disposição, meu e-mail está aí. Agradeço a atenção de vocês. Bom, então eu também agradeço a atenção, a disponibilidade, esse diálogo que foi muito rico, concordo com a Raíssa, assim, é muito legal. A gente está no chat, o pessoal participando, e a rede também, eu vejo aqui uma rede, né, grande, tem o nosso grupo de pesquisa e mais outros grupos que vão se formando, e é muito legal de ver, então eu agradeço muito. Esse projeto, então, como deu para ver, né, a gente tem muita coisa para fazer ainda, então colaborações são muito bem-vindas, os estudos estão seguindo, e cada vez mais, e enfim, né, isso é só o início, acho que para cada um de nós, né, é o início de uma pesquisa muito enriquecedora. Em termos, por exemplo, da Raíssa, eu fico encantada, porque eu também trabalho com Chartier, em termos de leituras, de práticas, de escritas, qualquer coisa, a gente encontra muito material que ainda não foi explorado, né, que está cedo, então a gente tem um mar infinito de trabalhos a serem explorados, isso é muito enriquecedor, e é muito bom poder trocar e poder ter esse material. Todo mundo tem o seu quinhão, porque tem muita coisa para fazer. Então, obrigada, e que a gente siga. Nos vemos quarta-feira que vem com muitas coisas mais, ok? Obrigada, gente. Professoras, nós que agradecemos. Qualquer palavra é pouco para demonstrar gratidão e a troca que foi essa noite e tarde de hoje. Nós queremos agradecer muito a participação de todos no chat. Foi uma participação extremamente rica. Nós estamos muito felizes com essa troca mesmo. E já deixar o nosso convite para a próxima semana, no mesmo horário, onde nós teremos o trabalho da nossa professora doutora Adriana Gomes, que vai falar sobre a judicialização do espiritismo, e também da professora doutora Angélica de Almeida, que terá o tema Inácio Ferreira, a institucionalização da integração entre a medicina e o espiritismo. Muito obrigado a todos e a todas, uma boa noite e até semana que vem. Um abraço.